Dando continuidade, então, à sequência da programação, para a próxima palestra com o tema Tecnologia de aplicação de defensivos e fertilizantes agrícolas, atualidades e perspectivas futuras. O palestrante, então, será o engenheiro agrícola Dr. Ednei Leandro da Vitória, graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa, professor em dedicação exclusiva da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus, Brasil. No ensino atua como professor das disciplinas de mecânica, motores e máquinas agrícolas para a graduação em agronomia e as disciplinas de tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas, agricultura de precisão e redes neurais aplicadas na agricultura no programa de pós-graduação em agricultura tropical. Desenvolve pesquisas na graduação e pós-graduação. Consultor AD/HOC das revistas, séries Engenharia na Agricultura, Engenharia na Agricultura, Coficiência, Comunicata e Semina. Tem experiência na área de engenharia agrícola com ênfase em mecanização agrícola, atuando principalmente nos seguintes temas: desempenho, máquinas e implementos agrícolas e tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas. Então, comunicando a vocês que essa palestra, devido à distância, será feita online, então, pelo engenheiro agrícola Dr. Ednei Leandro da Vitória. Todos me ouvem já? Estamos ouvindo, sim, doutor. Ok, bom dia a todos. Eu vou compartilhar minha tela. Então, bom dia a todos mais uma vez, um prazer estar aqui pelo convite, né? Embora a distância, a tecnologia favoreceu e tem nos ajudado bastante nesse momento ainda de resquícios da pandemia, que a gente tem aproveitado bastante para fazer essas interações à distância. Obviamente que seria muito melhor que eu estivesse presente junto a vocês, mas a gente vai conseguir transmitir alguma coisa aqui para vocês relacionada ao tema que foi proposto, né? E ao final, não sei como é que vai funcionar, não sei se teremos perguntas, mas eu fico aberto a perguntas. Ao final também tem meu e-mail lá, tem o meu WhatsApp, fique à vontade para entrar em contato caso eu tenha alguma dúvida. Bom, antes de a gente efetivamente passar aí para a apresentação do tema, eu vou passar aqui um vídeo institucional da Mosman, Assessoria e Consultoria Agroagrícola. É um videozinho rápido. Daqui a pouquinho a gente dá continuidade. Em Dourados e há mais de 15 anos no mercado de assessoria e consultoria agroagrícola, a Mosman atende empresas de aviação agrícola em diversos estados do Brasil, assim como assessora entidades importantes do setor como o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, o SINDAG, e o Instituto Brasileiro de Aviação Agrícola, o IBRAVAG. Na assessoria em documentação aeroagrícola, a Mosman atende desde a concepção da empresa até o acompanhamento mensal e auditorias para a preparação das empresas, atendendo exigências e atualizações do MAPA, da ANAC, do IBAMA, de órgãos ambientais estaduais, municipais, DCEA, CERIPA e bombeiros quando necessário. Na parte de capacitação, a Mosman, com um acordo junto ao MAPA, presta os cursos de coordenador e executor em aviação agrícola, assim como em tecnologia de aplicação aérea. Sendo a primeira escola no Brasil a ministrar o CAR, curso para aplicação aeroagrícola remoto, homologado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, a Mosman já formou mais de 200 alunos em todo o Brasil no formato online. Assim como convidado pelo MAPA, ministrou o CAR para 42 fiscais agropecuários de todos os estados brasileiros. O curso conta com diversos professores, engenheiros agrônomos, doutores e mestres.
Como assessoria técnica, a Mosman atende empresas no gerenciamento das operações de uma aplicação aérea, desde os alinhamentos iniciais para um novo cliente, acompanhamento de novas áreas, segurança dos equipamentos, veículos, abertura de pistas, calibração das aeronaves, definição de produtos e parâmetros para a sustentabilidade. Participante também da Comissão de Prevenção de Acidentes na Aviação Agrícola do CENIPA, a Mosman presta serviço na área de segurança operacional, desde a construção do Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional, acompanhamento das operações, treinamentos e, quando necessário, no atendimento a ocorrências. Através de profissionais com experiência em campo, sendo engenheiros agrônomos, civis, administradores, contadores, médicos do trabalho e psicólogos, a Mosman Assessoria e Consultoria presta um serviço de qualidade e eficiência, tendo como um dos seus valores a entrega e a efetividade nas suas ações. Conheça mais a Mosman através do site www.acmosman.com.br ou pelo Facebook ou Instagram por Mosman Assessoria Aeroagrícola. Estamos disponíveis para atendê-los pelo 67 99913 2487 ou 67 99637 3032. Mosman Assessoria e Consultoria, certeza de confiança e qualidade. Pois bem, passada essa parte do vídeo, vamos à apresentação do tema proposto, tecnologia de aplicações de defensivos e fertilizantes por meio de drones, atualidades e perspectivas. Para não ficar um tema um pouco encavalado, repetitivo, né, em relação às outras palestras com temas similares, eu fiz uma apresentação, uma formatação, acho que a gente não vai ter essa sobreposição, né? Na verdade, eu vou trazer algumas atualidades de fato, né, contextualizar o que está acontecendo e algumas perspectivas futuras que talvez alguns colegas aí, um dos dois colegas o que já fez a apresentação, que apresentará à tarde, talvez faça as mesmas observações. Então, eu estou de olho aqui no meu WhatsApp, gente, porque se der algum problema, eles vão me avisar por aqui em relação a mandar foto de vocês aqui. Muito bem. Vamos lá. Então, vamos começar a contextualizar por que essa mudança, na verdade, nem é a mudança de paradigma, né? A necessidade que nós temos em relação de adaptações em função das novas tecnologias. Afinal, a gente está aí, né, com Big Data, com Data Science, enfim, as mudanças vêm acontecendo com frequência e o agronegócio não pode ficar atrás. Vide que nós já fizemos até as adaptações da indústria 4.0, hoje nós temos a agricultura 4.0 partindo para a agricultura 5.0. E, obviamente, o Brasil, cuja mais de 33% do PIB depende do agronegócio, não pode ficar atrás. Poderíamos estar melhor, inclusive. O que acontece é que uma projeção, já que se fala isso há muito tempo, né, pelo menos 20 anos atrás já se faz essa projeção, né, do crescimento da população mundial, né, que deve chegar em 2050 a 50 bilhões, hoje a gente passa um pouco de 10 bilhões, e a necessidade de aumento, né, da produtividade, da produção e da produtividade, melhoria da qualidade da produtividade é muito importante. Então, para isso, já que vai ter uma projeção de 70% aí, tendo uma projeção de aumento de 50 bilhões de pessoas em 2050, ou seja, pouco tempo, né, a gente tem pela frente, há uma necessidade de um aumento na produção de alimentos de 70%. Né? A FAO diz que esse aumento de 70% ele pode ser um pouco enganoso. Por quê? Nós somos, principalmente os países em desenvolvimento, os subdesenvolvidos, são muito pouco produtivos em relação à qualidade do que é feito. Para vocês terem ideia, a FAO estima que só no Brasil nós conseguimos aumentar em termos de 10% a 20% a produção de alimentos sem aumentar 1 centímetro quadrado de área. Então, melhorias de manejo de campo, melhorias de transporte, armazenamento. 5%, 3% a 5% da nossa safra fica no campo. Depois tem uma parte que fica no transporte. Se a gente melhorasse isso, a gente conseguiria aumentar a nossa produtividade brasileira em termos de 20%, sem aumentar 1 centímetro quadrado de área. Isso é muito interessante e relevante. E, obviamente, quando tem esse impacto, esse aumento da produção e produtividade, a gente também tem um impacto ocasionado pelas mudanças climáticas, que eu não vou entrar em detalhes aqui,
porque muitas vezes tem divergências em relação a isso, né? Do que acontece, se o aquecimento global é responsabilidade do homem, se não é, se o aquecimento é natural. Isso são detalhes para outro palestrante mais qualificado que eu falar. Mas, de fato, é o seguinte, se você está aumentando produtividade, aumentando consumo de alimentos e produção de alimentos, obviamente vai ter um impacto ambiental para a geração, para você fazer a transformação desses alimentos. Né? Então, essa contextualização é importante para vocês entenderem onde entra a tecnologia, de forma geral, não especificamente a tecnologia de aplicação por drones. Bom, por que a gente faz proteção de lavouras? Por que se protege lavouras? Qual é a necessidade de proteção de lavouras? A partir do momento que a gente fez uma intervenção no meio ambiente, que a gente retira do ambiente inimigos naturais, obviamente que vai haver um desequilíbrio. E esse desequilíbrio necessário, nesse momento, obviamente a gente tem que produzir alimentos, ele pode ser controlado. E tem várias formas de controle biológico, controle químico, controle simplesmente com manejo, mas tem que ser feito, principalmente quando se relacionado a commodities, né? Então, o que acontece? Por que a gente faz proteção das lavouras? Primeiro, maior produtividade. Uma lavoura que tem alguma praga ou doença, ela produz menos. Segundo, maior garantia sanitária para o consumidor. E terceiro, maior qualidade dos alimentos. Bom, o que chama a atenção dessas três aí, pelo menos quando eu sempre falo, e na verdade, certa vez me fizeram uma pergunta em relação a esse segundo item aí que eu vou destacar. Maior garantia sanitária para o consumidor. A questão foi o seguinte, olha só, você está aplicando um produto que é tóxico, tanto é que é agrotóxico, nós temos no Brasil uma legislação dos agrotóxicos, por mais que queiramos chamar de defensivos agrícolas, fitossanitários, agroquímicos, mas a nossa legislação tem lá a lei do agrotóxico. Como é que eu posso aumentar a garantia sanitária para o consumidor se eu estou aplicando algo que é tóxico? De fato é tóxico, né? Bom, o que na verdade tudo é tóxico, desde o momento que eu coloque uma dose desnecessária ou maior do que necessário, uma dose maior do que necessário, passa a ser realmente tóxico, né? O remédio vira veneno. Quando eu faço a aplicação no momento correto, na hora correta, na quantidade correta, usamos os insumos de forma correta, eu tenho sim maior garantia sanitária para o consumidor. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito comum aqui no setor de hortifruti granjeiros, HF, aqui no Espírito Santo. Nós temos uma produção grande da região de montanha do Espírito Santo. E é muito comum ali a Anvisa e a Secretaria de Saúde do Estado fazer ali no Ceasa, na Grande Vitória, capital do Espírito Santo, coletar alguns alimentos ali, principalmente morango, produção muito grande, e os HFs, tomate, berinjela, pimentão. Esse é recolhido no sábado, por exemplo, para fazer análise. E normalmente encontra-se ali resíduo. Vai encontrar pelo seguinte: existem alguns produtos, e deve ser conhecimento de vocês, algumas emulsões, que quando são aplicadas no fruto, elas geram uma cera, que é brilhante, fica brilhante, chega a escorrer, você coloca água e chega a escorrer água. Tão bonito que fica o fruto. Aquele tomate vermelho, lindo, que está lá na prateleira do supermercado, na gôndola, né, chama atenção. O que acontece? De forma intencional ou não, o produtor ele faz a aplicação desse produto, né, no dia ou dias anteriores ao transporte para a Ceasa. Aquele produto fica bonito, fica brilhante, né, aumenta a visibilidade para a compra do consumidor, só que ele não respeita o período de carência. Isso é muito comum. Né, HF, isso é muito comum. Tanto é que vocês devem ver direto aí na mídia, né, contaminação, principalmente de tomate, morango, os HF, de forma geral, sempre estão lá na mídia, lá em cima. Então, sim, quando você faz a aplicação na hora correta, nas condições climáticas adequadas, respeitando o período de carência, você tem maior garantia sanitária do consumidor, isso é fato. Resíduo vai ter? Sim, mas dentro do que permite a legislação. Bom, o uso de agroquímicos evita a perda de até 45% da oferta mundial de alimentos. Isso é fato constatado por pesquisas feitas mais de uma vez. Né? E está nesse livro que está na citação no rodapé aí, Crop Losses to Pests, né, de 2006. Né? Uma pesquisa que foi feita mundialmente em países desenvolvidos, em desenvolvimento. Quando eu faço aplicação de agrotóxico,
eu consigo aumentar a oferta em 45% no momento que a gente precisa bastante de oferta mundial de alimentos. Então, há necessidade, sim, de aplicar os agroquímicos. Se há essa necessidade, se é inevitável, qual é o nosso papel como profissionais da área, profissionais do setor do agronegócio? É a gente tentar fazer essa aplicação da melhor forma possível, repetindo, respeitando os momentos de aplicação, o tipo de aplicação, o tamanho de gota, evitando deriva, ou seja, isso tudo nas condições climáticas adequadas. No Brasil, hoje, no mundo, mais de 40% das aplicações de defensivos agrícolas e agrotóxicos são feitas dessa forma aí. Pulverizadores do tipo costal, seja manual ou motorizado. Feitos de maneira correta, né, do lado esquerdo superior de vocês aí, com EPI, motorizados, dois de baixo também com EPI, e feito de forma incorreta. Aí eu botei um exemplo aqui do Espírito Santo, isso é um exemplo real de uma visita à propriedade, isso acontece com muita frequência no nosso café. Né, a aplicação feita daquela forma ali, tá motorizada, com um costal ali, sem proteção alguma. Isso é muito comum. Né? Aí depois culpa o agrotóxico, que causa morte, contaminação, enfim. Então, mais de 40% no mundo utiliza esse equipamento. Daí, só aí já dá para a gente imaginar uma das partes mais importantes da vinda da tecnologia de aplicação via drone, né? Que na medida do possível, o tempo vai dizer isso, como é que vai funcionar, substituir essa forma de aplicação por aplicações mais eficientes, né? Então, por quê? O que acontece? Hoje, o que nós temos é geral, falta de mão de obra qualificada. A gente não tem, né? A gente está na época de colheita do café no Espírito Santo, café Conilon, mão de obra para fazer colheita que é um problema, né? Assim como acontece em outras culturas também em várias partes do Brasil. Problema de intoxicação, caso muito claro ali, né? O aplicador está ali total, mesmo que seja obrigatório, e a NR31 diz isso, né? A nova regulamentadora para aplicação de produtos, para máquinas e implementos agrícolas, no item 7.3.1, fala exatamente o que tem que ser usado, quais são as EPIs que têm que ser utilizadas. O produtor tem que ofertar esses equipamentos de proteção individual para os trabalhadores, mas não usam, isso é normal, aí aumenta a intoxicação. Contaminação ambiental, porque você aplica ali, você não consegue fazer um controle efetivo da quantidade que está sendo aplicada, e às vezes o volume de caldo é excessivo, né? E uma eficácia sem eficiência. Bom, aqui é um momento, acho que eu estou falando para técnicos, mas é importante a gente entender essa diferença, que ela vai ser importante no entendimento dali para frente, quando eu começar a falar especificamente sobre os drones de pulverização. Qual a diferença de eficácia e eficiência? Vou ser muito rápido aqui. Né? A eficácia está relacionada ao produto. O produto é eficaz. Né? Mas, muitas vezes, o produto é eficaz, só que ele não é eficiente. A forma de aplicação não é eficiente. Nessa aplicação aqui de cima, né, do indivíduo aí que está sem EPI, ele está aplicando visivelmente ali uma taxa de aplicação muito grande, né? Inclusive com deriva. Imagina, deriva no pulverização costal. Possivelmente, essa quantidade que está aplicando, se é para folha externa ali, deve ser para ferrugem, ele está aplicando a quantidade possivelmente em excesso. Possivelmente o produto vai ser eficaz, mas a forma da aplicação está sendo totalmente ineficiente, né? Porque você aplica uma quantidade maior do necessário. Então, esse tipo de aplicação é bastante ineficiente, embora veja o controle da praga ou da doença de forma eficaz, porque os produtos normalmente químicos eles são eficazes para isso. Outro problema que não está detalhado aqui, que eu não coloquei, em termos de culturas de área total, e quando não é observado o plantio correto, um espaçamento adequado, adequando a bitola do trator, muitas vezes ocorre um amassamento das plantas quando eu for fazer algum trabalho de manejo químico nas entrelinhas, né? Isso pode ser evitado. E o índice de amassamento é relativamente grande, principalmente nas culturas de milho e soja. E o drone pode vir ajudar nesse sentido. Eu vou falar isso mais tarde, gente, mas o drone na pulverização, tanto de fertilizantes como agroquímicos, ele não vem substituir absolutamente nenhum costal, né?
Se substituir o custo, está ótimo, mas não vem substituir o tratorizado, não vem substituir o avião, na verdade vem complementar, né? Mesmo porque hoje ainda, vocês vão ver no final, a capacidade operacional desse tipo de máquina ainda é baixa. A gente pode melhorar com alguns procedimentos, alguns manejos, mas ainda é baixa. Pois bem, só para vocês terem uma ideia da quantidade da evolução que nós temos aí no mundo em relação às oportunidades que nós temos para crescimento do uso de drone na agricultura. Nós estamos em 2022, ali nós estamos em milhares, né? Mais de 75 mil drones pelo mundo, esses só os registrados, em 2023 vai chegar a 122. Aí a gente está incluindo todos os tipos de drones para a agricultura, tá? Considerando a internet das coisas, tudo que vocês possam imaginar, desde a parte de levantamento aerofotogramétrico, deposição de agentes biológicos, agentes químicos, isso vai crescer, né? E vai chegar um ponto que vai estagnar também, vai dar uma parada, né? Vai estabilizar, estagnar não, vai dar uma estabilizada. Em relação a pesquisa e desenvolvimento, né, e transferência de tecnologia, observe esse gráfico aí que eu tirei de uma base de dados de pesquisa, de 1985 até 2022, que já tem alguns artigos sendo publicados, já para 2023, já para o ano que vem, foram quase 1.000 artigos científicos dissertando apenas sobre veículos aéreos não tripulados na pulverização. Então, a gente tem uma crescente, dá para ver aí, de 2012 para 2021, a gente tem uma crescente importante do uso desse tipo de equipamento, visto que pesquisa e desenvolvimento estão sendo feitos. Isso é muito importante, porque alguns aspectos ainda precisam e devem ser respondidos, vocês vão ver daqui a pouco. Isso é muito legal. Então, desses 1.000 que eu falei, nos últimos anos, só 800 só de 2012 para cá, em 10 anos, mais de 800 artigos científicos sobre o tema. E a pesquisa e desenvolvimento é muito importante, principalmente para a indústria, né, que vai produzir está produzindo esses equipamentos. E algumas coisas precisam ser melhoradas, vocês vão entender por quê. Em relação aos países, repare que a China está muito à frente. Do total ali de quase 1.000 produções de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, patente, ela tem quase 450 nos últimos anos. O Brasil está lá em nono, né? Ainda crescente, olha só pouco, né? Deve ter em torno de 30 publicações nos últimos 10 anos, né, relacionados à tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas com drone, mas vem melhorando, aos pouquinhos as publicações vão aparecendo. Acho que os próximos anos isso vai aumentar, vai melhorar, porque a gente precisa fazer pesquisa especificamente para as nossas condições, né? As nossas lavouras. Bom, mas enfim, o que é um drone pulverizador? Gente, um drone nada mais é do que um robô, né, controlado remotamente. Dentro das classificações que existem, ele não se enquadra, ou já foi enquadrado de forma errônea, como aviação agrícola, né? Perdão, comparado com um avião, né? E isso é completamente errado. Eu falo isso porque aqui no estado do Espírito Santo, haviam 3 municípios que foi proibido o uso de avião na agricultura, e quando os drones, em 2018 para cá, quando começou essa aplicação com drones, proibido também porque considerado que o drone também era um veículo aéreo similar ao avião, e não tem nada a ver, a única coisa que tem em comum entre eles é que os dois voam, né? Só que um voa 150 a 200 km por hora, e o drone voa aí a 21, a 25, 30 no máximo km por hora, quando muito. Outra grande diferença é a deriva, que nós já fizemos estudos aqui, que não chega em condições adequadas de clima, não chega a 30 metros de deriva. E eu já estou exagerando porque vocês vão ver que tem uma norma específica para ele que recomenda que a aplicação com drones não sejam feitas no máximo com a distância mínima de 20 metros de casas, povoações, cursos de água. Então, a deriva realmente é baixa, já constatamos isso, inclusive, em trabalhos de pesquisa. Então, isso é o drone. Em relação à regulamentação, bom, repare que hoje nós temos a regulamentação, a portaria 298 de setembro do ano passado, no MAPA, né, muito recente, que regulamenta o uso de drones. Quem fazia aplicação com drone antes desse período aí estava fazendo sem regulamentação nenhuma. E os órgãos de fiscalização dos estados,
em que esse procedimento era feito, onde eram feitas as aplicações, ou faziam vista grossa ou aplicavam a legislação referente à aviação. Só que é um ponto falho, né? Como eu já disse aqui, são duas coisas bastante distintas. Essa portaria é muito simples, ela está aí, quem não conhece, não sei se os outros colegas, outro colega já comentou, vão comentar, né? E é interessante para vocês darem uma olhada, acredito que vocês já conheçam, mas não custa nada a gente apresentar aqui. Essa regra estabelece, essa norma, né? Estabelece regras para a aplicação de aeronaves remotamente pilotadas, destinada à aplicação de agrotóxicos e afins, adjuvante, fertilizante, inoculantes, corretivos e sementes. Ela é uma norma enxuta, mas muito bem detalhada e bem construída, né? Que deve servir de apoio às câmaras legislativas, né, as câmaras municipais de vereadores, para designar para transformar isso numa lei orgânica municipal, né, e fazer autorização e regulamentação desse uso. Obviamente que eu não vou trazer toda a portaria aqui em detalhes, mas temos alguns pontos que chamam a atenção, né, para efeitos dessa portaria. Não se preocupe que eu não vou ler isso tudo, né, vou só pontuar alguns pontos. Aí ele diz o que é a aeronave remotamente tripulada. A gente fala muito drone, mas drone é um nome popular, né, usando em inglês. Termo correto, aeronave remotamente tripulada ou veículo aéreo não tripulado, né? Na legislação aqui na norma é ARP. Detalhe, o que são agrotóxicos e afins, né? Isso está na lei dos agrotóxicos também. O curso é obrigatório, né? A MOSBA, inclusive, oferece, passou lá no vídeo anterior, né, no início lá, oferece esse tipo de treinamento. Esse curso, eu vou fazer questão de ler e fazer alguns comentários em relação a ele, porque é importante, tá? Curso para aplicação aeroagrícola remota, CAR. Curso homologado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do MAPA, é oferecido por entidade de ensino registrada no MAPA, destinado à formação de aplicadores aeroagrícolas remotos. Bom, gente, olha só. Só para vocês terem ideia em relação à pulverização com drones, quem é muito antigo, o prestador de serviço que é muito antigo, já tem experiência nisso aí, tem menos de 5 anos. No Brasil, tá? Tem menos de 5 anos. Ou seja, é uma prestação de serviço recente. 5 anos. Em função disso, tem muitos prestadores de serviço. Na nossa região aqui tem muitos prestadores de serviço. Muitos mesmo. A cada feira agropecuária que você vai, você encontra 3, 4, 5 empresas diferentes oferecendo serviço de aplicação. Entretanto, a grande maioria ainda está ilegal, porque, como o ano passado, vocês viram a portaria de setembro do ano passado, ainda muitos não fizeram o curso obrigatório de CAR, que está a caminho, né? E muitos não vão fazer. Então, estão agindo à margem da lei, né? E o que tem percebido é esse aumento muito grande de prestadores de serviços desqualificados, ruins. O que acontece? Nós que somos da área de ciências agrárias, a gente entende. Uma coisa é você vender o voo e apertar um botão, abrir lá a cauda e pulverizar. Isso qualquer um faz. Meu pai, ele sabe voar com drone. Né? Ele tem 77 anos, sabe voar com drone. Se eu der um drone pulverizador para ele voa, aperta o botão e vai abrir. Mas não é isso. Né? A tecnologia de aplicação com drone vai além disso aí. Você vende o serviço completo de tecnologia de aplicação. Então, você vende o serviço da aplicação, vende o serviço da recomendação do produto, vende o serviço da deposição de gotas, onde ela foi, vende o serviço de acompanhamento. É algo muito sério. Né? E é tão importante que eu fico preocupado da tecnologia ser queimada em algumas situações em função disso. Bom, aí fala sobre o que é o aplicador agrícola, tem o operador, né? Que é diferente do operador da RP, e o piloto remoto. Né? E falo que nessa norma fala quem pode, qual a qualificação, né? Se tem curso superior, tem que ser agrônomo, engenheiro agrícola, zootecnista, engenheiro florestal, né? Pode ser qualquer outra pessoa, pode fazer. Como é que é isso? Isso tudo está na norma. Eu convido a vocês depois, que não conhecem, obviamente, fazer uma consulta a ela. Bom, é importante falar, embora isso seja geral, e eu vou fazer alguns comentários específicos, alguns fatores que afetam a qualidade da pulverização. Né? É de conhecimento de todos, mas tem alguns detalhes especificamente para drone que tem que ser bem observados. O que afeta a qualidade da pulverização? Primeiro, é de conhecimento de todos, as condições climáticas. Normalmente, a literatura traz para a gente
condição climática, umidade relativa superior a 50%, 55%, temperatura não superior a 30 graus Celsius, velocidade do vento entre 2 e 10 km por hora, alguns autores dizem 3 e 10 km por hora, mas enfim. Chama atenção nessa velocidade do vento, né? Por que não menor que 2 km por hora, 3 km por hora? Justamente porque o vento é um fator importante para transporte das gotas até o alvo, né? Principalmente quando eu penso em penetração dessas gotas. Abaixo de 2 km por hora, o vento zero, normalmente você tem inversão térmica, que é um problema, um dos grandes problemas da aplicação com drone, né? Aplicação de forma geral, né? O tamanho de gotas. Bom, o tamanho de gotas é importante em qualquer situação, mas quando se fala em aplicação aérea, né? Um outro autor vai dizer o seguinte, mas toda aplicação é aérea, porque a gota vai no ar. Sim, eu estou falando especificamente do veículo que está sendo utilizado, né? No caso aí, um drone, um avião. O tamanho de gotas é imprescindível, principalmente quando eu tenho condições inadequadas de tempo, ou preciso fazer uma aplicação em condição de vento inadequada, eu tenho que fazer naquele momento, não tem jeito, não consigo adiar. Tamanho de gotas é importante. Gotas pequenas, menor que 100, 150 micrômetros, são altamente deriváveis, né? Mas no drone tem uma vantagem, e vocês vão perceber das imagens que eu vou mostrar posteriormente, que tem uma vantagem em relação ao efeito vórtex, né? Que o efeito downshot, que empurra as gotas para baixo. Normalmente as pontas de pulverização ou distribuidor centrífugo, eles ficam localizados abaixo das hélices. Isso facilita, então o tamanho de gotas é importante em função disso. E eu consigo colocar o tamanho de gota que eu queira, né? Basta você variar alguns parâmetros de pressão. No caso do drone é pressão, mas eu posso variar a regulagem do potenciômetro, que ele aumenta a vazão, aumenta consequentemente a pressão. Outro fator que afeta é o tipo de pulverizador. Pode ser um pulverizador de barras, pode ser costal, pode ser um drone, pode ser um avião, pode ser motorizado, enfim. Mas o tipo de pulverizador que vai ser utilizado tem que ser adequado, obviamente, à cultura que vai ser a cultura-alvo, né? Ou alvo da cultura. Outro fator muito importante, tipo de ação do insumo que vai ser aplicado, do agrotóxico, né? Se ele é sistêmico ou de contato. Sistêmico é mais tranquilo. Hoje os estudos para aplicação com drones, eles se alinham bastante no sistêmico, porque os de contato normalmente exigem gotas maiores, é um dos desafios que a gente coloca pela frente aí. O que mais pode afetar? O uso de equipamento de proteção individual é obrigatório, inclusive para a aplicação do drone. Mas peraí, a aplicação do drone é importante, quer dizer, importante não é obrigatório, nem é obrigatório, está na norma. O uso de equipamento de proteção individual para o aplicador, inclusive ele tem que usar uma faixa refletiva, tem que ter uma placa de colocando local de pulverização, é obrigatório sim, tá? Para evitar esse monte de intoxicação que acontece por aí em função da inobservância desse item. Capacitação do aplicador, independente também do tipo de pulverizador, né? Mas tem que ser capacidade. Por isso que existe, no caso específico do drone, o curso, o CAR, para fazer isso. Né? E o alvo, né? Tem que ser assertivo no alvo, que você define o alvo, onde vai ser aplicado, se é no fruto, se é na folha, se é no caule, né? Bom, um pouquinho do histórico, então, especificamente agora falando dos drones. Ali eu tenho uma geral. Só botando um pouquinho de histórico dos drones. O primeiro drone, esse que vocês estão vendo voar, que está no lado direito, lado esquerdo superior de vocês aí, foi o primeiro drone, né? Adaptado, inicialmente adaptado, né? Porque era um drone de piloto, enfim. Ele foi adaptado com a barra de pulverização em 1985, né? É o drone Air Max, né? Da Yamaha. Esse drone é produzido até hoje. Se vocês buscarem lá no Google, na internet, no YouTube, vocês vão achar muitos, né? Desde 1985 ele tem a mesma cara, o mesmo formato. O que muda é que hoje ele tem muitos sensores de impacto, sensor de tamanho de gota, sensor de taxa de aplicação, é bem completo. Né? Para vocês terem ideia, só no Japão, está descrito aí embaixo, responsável por mais de 40% das pulverizações, né, na cultura do arroz. Né? Essa cultura do arroz que vocês estão vendo aí embaixo. E no Brasil ele não é licenciado ainda, então vocês não vão achar no Brasil, pelo menos por agora. Ele é licenciado fora do Japão, nos Estados Unidos, Austrália e na Coreia. Hoje, né, o modelo atual dele pesa em torno de 140 quilos, então, e ele
com carregado, né, ou seja, com um tanque cheio, pesa 200 quilos. Então, um pouquinho menos, em torno de 60 litros, né, que ele carrega aí de caldo. Então, esse é o primeiro drone, então não é recente. Para nós, no Brasil, é recente, né? Mas, repare, em 1985 já tem um tempo considerável aí do primeiro drone na agricultura. Bom, aí falando das coisas do que é mais moderno, tá? O que eu vou colocar aqui não expressa a minha opinião, apenas a observação do que acontece na prática, né? O que a gente vê aí dos modelos, vocês podem fazer as pesquisas, vocês vão encontrar os mesmos resultados que eu. Eu vou falar de marcas, porque essas são as marcas mais vendidas no mundo e no Brasil. As marcas mais vendidas do mundo, as 3 principais são chinesas, que é a mais conhecidas, que é a DJI ou DJI, né? Já muito tempo do mercado de drones para entretenimento, para fotografia, né? E tem drones hoje para pulverização, já há algum tempo. Outra marca bastante depois da DJI. Vamos fazer o seguinte, a DJI, vocês vão colocar na prateleira acima, tá? Ela está muito acima das demais em relação à venda e tecnologia. Mas vem logo atrás a Chag, também é uma indústria chinesa, e a TTA, né? São as 3 empresas chinesas que mais vendem drone no mundo. Repetindo, a DJI está um pouco mais à frente, vocês vão ver pelos drones dela. Não que os outros sejam ruins, na verdade são bons também. No Brasil, a gente tem a Sky Drones e a X-Motors, né? Com tecnologia, boa parte de tecnologia nacional, embora tenha algumas peças importadas ainda, principalmente bateria de lítio. Bom, da DJI, um dos primeiros modelos de drone chegaram no Brasil, ainda tem alguns, vocês vão ver aí no mercado, esse drone tende a sair de linha, embora você consiga ainda ter, é o drone, esse modelo, o Agras MG1P. Né? Esse drone, eu inclusive recomendo para quem quer começar a pilotar drone de pulverização, porque é um drone robusto, basta você saber o que é esquerda, direita, para cima e para baixo, apertar o botão que ele abre e vai embora. É um drone robusto, cai, vai danificar, mas danificar pouca coisa, porque ele tem poucos sensores embarcados. Diferentemente das linhas mais modernas, que são as linhas T10, T20, T30 e vem aí, na verdade já está no mercado, né? E efetivamente vai chegar. A DJI está com problema de trazer alguns equipamentos para o Brasil, em função do reflexo da pandemia, principalmente a quantidade de lítio na bateria, são algumas dificuldades. Quem tem drone aí para fazer, por exemplo, importação, está pensando em comprar. Se não tiver no mercado, está difícil chegar, mas vai chegar. Já está no mercado o T40. O 10, 20, 30, 40 é a capacidade do tanque, né? Então, os 10, 20, 30, 40. Mas, espera aí, vamos fazer uma observação aqui. Mas esse é o T40. T10, 20, 30, qual é além da capacidade do tanque, que você aumenta a capacidade operacional, obviamente, em função do tanque, qual a vantagem, então, de ter um T10, desconsiderando o valor, obviamente, né? A T10 para o T40. Uma grande diferença é a manobrabilidade. Em regiões acidentadas, regiões cafeeiras de montanha, por exemplo, que é o caso nós temos aqui no Espírito Santo, região de Mata de Minas, né, que a gente tem café plantado a 50, 60 graus de inclinação, a gente precisa de manobrabilidade, né, porque são áreas pequenas e acidentadas. Então, um drone menor, T20, T10, T20, ele se adapta muito bem. E a faixa, normalmente, a faixa de pulverização dele é uma altura de 3 a 4 metros, varia de 4 a 6 metros no máximo. O pessoal trabalha em torno de 5. Então, para ter uma boa sobreposição, ele é ideal. Os drones maiores, como esse o T40, 40 litros, já o de 30 também é um problemático. O que acontece com esses drones? Acontece que eles são bons em termos de capacidade operacional, você consegue pulverizar faixa de 8 a 10 metros, né, em uma altura de 4 a 5 metros. Você tem uma boa capacidade operacional, só que em termos de manobra ele não é muito bom. Então, para locais acidentados, ele não é adequado. Outra coisa que nós observamos também é que esse drone de 30, 40, ele foi dimensionado 30, 40, não foi à toa. Então, se você quer aplicar uma taxa de pulverização, uma taxa de aplicação abaixo, um volume de calda abaixo de 10 litros por hectare, ele não é muito eficiente. Tá? Ele retém um pouco do líquido no fundo do tanque e não termina toda a aplicação da calda. Os drones da Chag têm uma inovação que eu vou mostrar em detalhes daqui a pouco,
que eu julgo ser bastante importante, vocês vão entender mais para frente. Eles possuem, além da opção, eles têm opções também 10, 20, 25 e 30 litros. Além das opções que você tem com ponta de pulverização, eles, se vocês olharem com mais um olhar um pouco mais clínico, vocês vão reparar que a distribuição das gotas aí é feita por um distribuidor centrífugo, né? Isso é bastante interessante, principalmente quando eu tenho um calda muito densa, quando eu vou fazer uma aplicação de algum agrotóxico junto com foliar, que normalmente aumenta a densidade de calda, ou quando eu faço mistura em tanque, que aumenta um pouco a densidade de calda, é muito importante, já verificou isso em pesquisas também. A outra, que vem bem atrás, né, das duas anteriores, mas tem crescido bastante também em vendas, principalmente na China, na Coreia e Austrália e Nova Zelândia. No Brasil tem poucos modelos deles, é o drone da TTA. Né? Interessante, vocês entenderem, se tiverem curiosidade, procurar TTA lá no Google, vocês vão ver esse mesmo vídeo que eu cortei. Nesse momento que ele passa em cima dessa lagoa, o piloto desce com ele mergulha dentro da água e sobe. Não sei com qual objetivo, é só mostrar que ele é selado e impermeável. Então, ele mergulha e sai tranquilamente. Não tem muito objetivo não, mas é mais questão de marca. Interessante pelo menos ver. Bom, em relação aos drones de tecnologia no Brasil, né, tem aí os da X-Motors, né, excelentes drones também, né, os Dractor, né, da X-Motors, tem boa eficiência, boa aplicabilidade. Vocês aí no Sul, quem conhece um pouco de drones, tem bastante desse modelo aí. Do Sudeste para cima, né, não tem tantos modelos, mas já vi algum outro por aqui. E também, esse também é muito comum por aí, e aqui também a gente tem alguns modelos, né, o modelo Pelicano, da Sky Motors. Bons drones, né, com boa tecnologia embarcada também. Bom, só que em função disso, né, como é uma tecnologia não recente no mundo, mas recente no Brasil, porque de 2018 para cá, que a tecnologia de aplicação com drone ela vem crescendo, tem alguns desafios de pesquisas com drones para a nossa realidade, para a agricultura brasileira, que são os seguintes. Algumas respostas nós já temos, inclusive com os experimentos próprios aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, né, que são: qual a altura de voo operacional adequada? Qual a largura efetiva de deposição? Tem que ter sobreposição? Qual é essa sobreposição? Por que isso tem que ser para a realidade brasileira? Vocês estão vendo aí uma simulação de uma pulverização, inclusive com a distribuição de barra, que não é muito comum a gente ver por aqui, né? É uma barra de fato, né? Que ela está conectada ali nos pés do trem de pouso do drone, né? Que tem aí 1, 2, 3, 6 pontos de pulverização. O comum é que elas fiquem embaixo dos rotores. Mas por que essas duas variáveis e outras que vocês vão ver são importantes, altura de voo e largura efetiva de faixa? Porque nós temos uma amplitude norte a sul tão grande de lavouras, de culturas diferentes. Então, o que vai acontecer em citros? Qual a altura de voo operacional? Qual a largura de faixa? Eu preciso de penetração. Como é que eu faço fazer com que a gota penetre, né, no alvo, que normalmente fica no interior do dossel da planta? Em soja, qual a altura, qual a largura efetiva? Aí vem o café, algodão, cana, pastagem. Aqui a gente aplica muito em pastagem também, né? Muitas aplicações em pastagem. Então, esses desafios de altura operacional de voo, largura de faixa, eles têm que ser um pouco mais estudados. Se vocês perguntarem para uma empresa e para o operador, ele vai te dar lá uma receita de bolo. Que eu vou a 3 ou 4 metros e a largura de faixa eu coloco 5 ou 6. Você pergunta por quê? Eu falo, não tem porquê. Está ali no controle, ele coloca, mas ele não tem muitas respostas para isso não, né? Mesmo sendo técnico da área. Então, esse é um dos desafios que nós temos. Outro desafio, penetração das gotas para atingir alvos difíceis, né? Aí vocês estão vendo o T30, T40, tá? Da DJI, numa cultura arbórea aí. Bom, 2 exemplos apenas, né? E é uma pergunta que sempre me fazem. Aqui no Espírito Santo é uma pergunta recorrente em relação a um dos problemas que eu vou mostrar para vocês. Mas imagina, como fazer um manejo adequado, regulagem de calibração que tem que ter, não é só no controle remoto, não. Então você tem que colocar etiqueta de papel sensível. Se for necessário, coloca um corante fluorescente, né? Se for objetivo, faz os testes
Porque eu preciso saber onde essa gota está chegando. Olha a dificuldade. Como é que eu faço a gota chegar com, né, eficiência para que a eficácia do produto no controle da lagarta do cartucho do milho seja eficaz? Esse é um exemplo. Então, está faltando pesquisa para isso. Ah, mas alguém vai dizer aí, eu conheço pessoas aplicadores, né, que estão fazendo um controle efetivo. É no volume? É na altura de voo? Né? É na velocidade de deslocamento, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tem que ter algumas regulagens e calibração, porque cada caso é uma situação diferente. Aqui, na nossa realidade, que é de café, mamão, eucalipto e pastagem, a dúvida é, professor, controle da cochonilha e da roseta por drone, é possível? Bom, tem algumas, não é experimento, mas algumas realidades observacionais que parece que sim está tendo controle. Só que vem acompanhado de um manejo adequado, né, uma limpeza na hora da colheita, para não ficar nenhum fruto pelo chão. Então, manejo adequado. Se a pressão da cochonilha estiver muito alta, não adianta, tem que ser no canhão pulverizador mesmo, né? No pneumático, se tiver uma pressão muito grande da roseta. Mas, aparentemente, sim. É o nosso objetivo para os próximos anos, próximo ano, né? Que esse ano já tem bastante coisa para fazer com drone, que a gente comece a fazer pesquisa para esses alvos difíceis aí também, né? Bom, que mais? Velocidade de voo, taxa de aplicação, né? Ou volume de cauda. Qual a velocidade de voo mais adequada? Reparem, gente. Vê se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. E é bem simples. Para a mesma altura de voo, vamos estabelecer a altura de voo padrão que se fala por aí de 3 metros. Para a mesma altura de voo, para a mesma taxa de aplicação, a faixa de aplicação muda em função da velocidade de voo. Aí alguém está pensando, o direito está falando uma incoerência aí, peraí. Se ele está falando que eu vou manter a mesma taxa de aplicação, a taxa de aplicação varia à medida que aumenta a velocidade, não varia não, Ednei? Bom, esse é o raciocínio do autopropelido, esse é o raciocínio do pulverizador de base, esse é o raciocínio do pulverizador costal, esse é o raciocínio do hidropneumático. No drone é diferente. Por quê? Eu consigo, em velocidades diferentes, colocar a mesma taxa, ou aplicar a mesma taxa. Por quê? Aí eu vou trabalhar com potenciômetro. Ele que vai emitir a quantidade de cauda, a vazão, né, das pontas de pulverização. Então, eu consigo variar o potenciômetro, né? Potenciômetro, para quem todo mundo conhece que é um potenciômetro, na verdade é um sistema eletroeletrônico que você aumenta a potência, né, em função da tensão, e normalmente tem uma bomba, né, de pistão, uma bomba hidráulica, depende do modelo, que você aumenta a rotação, diminui a rotação, então a vazão diminui. Bom, então vamos voltar ao nosso raciocínio. A faixa é a mesma se eu mudar a velocidade? Não, não é a mesma. Não é. Inclusive, isso é tema de uma dissertação de mestrado que a gente vai começar as pesquisas já no próximo mês, máximo setembro, que a gente vai trabalhar várias faixas de aplicação utilizando corante e fazendo extração de espectrofotômetro para a gente chegar a essas conclusões do drone que nós temos aqui na universidade. Mais perguntas, e essa é uma pergunta recorrente também, e possivelmente está passando pela cabeça de alguns aí. E a ponta de pulverização? Não existe ponta de pulverização específica para drone. Não tem ainda, não tem. Gente, as pontes de pulverização que existem, normalmente, eu vou falar das que vem na GDI, são pontes de pulverização 110.01, né, geralmente TJET, já vem ali do drone, você já compra 110.01. Mas peraí, a 110.01, ela dá uma vazão de 0,1 galões por minuto, né? Deve dar um quarto disso aí, dá um pouco mais de 0,80, é isso aí, um pouco mais, 0,85. Né, litros por minuto, mas isso é uma pressão de 30 bar. O drone, ele, obviamente que tem pressão, senão não sairia gota ali, mas você não tem ali, por exemplo, manômetro para controlar essa pressão. Então, as pontas, elas são adaptações colocadas no drone para fazer a aplicação. Há necessidade de desenvolvimento de tecnologia de pontas específica para drone. Ao invés de regular simplesmente pela pressão, que vai ser consequência, né? Mas regular pelo potenciômetro, ou seja, pela rotação que você tem na bomba ali. Há muitos problemas. Então, o que vem normalmente é a 110.01. Aí o que acontece? De vez em quando chega aqui uma dúvida, chega uma pergunta para mim,
professor, está dando problema com entupimento, porque aqui a gente faz muito mistura em tanque e aplica foliar. Né? O que é que acontece? Você aumenta o volume de caldo, você aumenta a concentração na calda e dá entupimento nessa ponta, não tem jeito, entope, vai entupir. Aí o pessoal, a sugestão aumenta para 110,015 ou 110,020, né? 110,02 ou 110,015 ou 110,02. Para evitar isso aí, já que você tem uma densidade de volume de calda grande e você só tem um polvidor com ponta. A outra solução, que essa eu julgo ser a viável para esse tipo de equipamento, são as pontas não, os distribuidores centrífugos. O que vocês estão vendo aí à direita, o drone, esse que vocês estão vendo, o amarelinho lá, é o reservatório do drone que nós temos aqui, é um drone pesquisa. Né? A gente fez a adaptação desse distribuidor centrífugo e funciona muito bem para os volumes de calda que eu tenho uma densidade maior. Está ele funcionando aqui, ó. Dá para ver muito bem ali a parte. E os pulverizadores da Chag, eles já fazem isso aí. Eles já têm, reparem, acho que vocês vão conseguir ver, aí já dá para ver, né? Eles fazem, já tem essa pulverização do tipo centrífugo, muito eficiente, inclusive. Que é um dos problemas ainda hoje, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou mostrar um diagrama SWOT, mas é isso aí, ó. Acho que não precisa nem falar muito, né? Preço de bateria, carregador, quando há necessidade de gerador, é alto. Uma bateria como essa que vocês estão vendo aí do lado esquerdo inferior, né, com a bateria para drone que eu mostrei agora há pouco de pesquisa, ela é uma bateria de 300 ciclos, né, de carregamento. E ela custa aí, tá um preço bom, inclusive, né? Porque esse preço é o preço AliExpress. Se chegar, chega por esse valor aí. Quando chegar, chega por esse valor aí. No mercado nacional, você pode colocar aí 4, 5, 6 mil reais por bateria. Né? E a duração dessas baterias, normalmente, elas duram aí de 10 a 14 minutos, né, dependendo do relevo. O relevo mais plano chega a 12, 13, 14 minutos. Né? Cada bateria você consegue, em 12 minutos, você consegue fazer 1 hectare normalmente. Bom, e o futuro? O futuro presente, não para nós, é esse aí, ó. É esse que vocês estão vendo. Pulverização de drones em formação de enxame. Reparem que tem 2 drones indo, um estava voltando, e tem outros drones nessa mesma área aí. Isso já é uma realidade. Com um único controlador apenas, ou seja, um único controle remoto, é possível controlar até 10 drones. Isso não é realidade para a gente ainda, mas na China se faz bastante, principalmente China e Japão, principalmente da cultura do arroz. Inevitavelmente vai chegar no Brasil quando nós estivermos amadurecendo o que nós temos ainda a ser pesquisado. Mas é uma realidade. O que vai acontecer? Você vai passar de uma capacidade operacional relativamente baixa, né, comparado com um avião, por exemplo, para uma capacidade operacional um pouco melhor, porque você vai aumentar aí a faixa efetiva trabalhada, já que você tem drones trabalhando geralmente um do lado do outro, fazendo a sobreposição. Então, essa é uma realidade. Tá? Futuro também. Vou passar aqui um vídeo para vocês enxergarem de 2 minutinhos, 2 ou 3 minutos, Vou passar primeiro, depois eu comento a respeito.
Então, essa aí que vocês acabaram de ver é... Pessoal, Só um momentinho. Opa, deixa eu terminar. Vou finalizar aqui ainda. conversar. Então vamos... Nós iremos testar hoje a pulverização. Só um momentinho, acho que eu não... Desculpa, gente. Eu não parei a minha... Eu nunca vi. Minha guia aqui, só um momentinho. Conheço. Tenho muita curiosidade. Rapaz, me perdi aqui agora. Onde que tá minha... um drone para monitoramento da lavoura, sensoramento remoto. Espera aí, gente. Agora eu me perdi. Eu fechei o meu... Para pulverizar. Na prática, assim, sabe? Ai, gente. Já vi em exposição. Desculpa aí, gente. Eu esqueci de parar o vídeo. Mas já finalizando aqui também... Finalizando a apresentação. Então, essa é uma matriz SWOT, né, a respeito, né, do que a gente analisa, o que a gente tem visto por aí. Né? Os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, especificamente para o uso de drones na agricultura. Primeiros pontos fortes, agilidade, versatilidade, que a gente comentou aqui ao longo da apresentação, o acesso, inovação e aplicabilidade técnica, que é possível, isso está constatado, já está provado, já pesquisas foram feitas. Os pontos fracos ainda são autonomia, que tende a melhorar, né? Mão de obra, que a mão de obra ainda é um problema, né? Por mais que você for mão de obra, muitas vezes uma mão de obra apenas para quem pensa em ganhar dinheiro com facilidade, não é tão simples assim. E manutenção, né? Um custo de manutenção de um drone hoje não é barato, tá? Então, muita gente pensa que eu tenho uma economiazinha ali, vou comprar um drone e vou pagar ele, não é bem assim, porque você tem toda uma logística de veículo, de manutenção, capital de giro investido muito grande, né, para você ter um retorno financeiro adequado. O que eu chamo de oportunidades aí, que tem de oportunidade é acesso ao mercado carente de tecnologia, ainda carente de tecnologia, né, para nós ainda carente de tecnologia, porque não está acessível a todos. Vocês da região sul ainda têm um acesso grande à tecnologia, maior do que, digamos, o norte do Espírito Santo para cima. Mercado em franca ascensão, fato, né? Está crescendo e é um caminho sem volta. Desde que a tecnologia não seja queimada, eu acho difícil, porque está sendo feito de forma muito séria, muito reta, né? E as ameaças, prestadores de serviços sem fundamentação técnica, muitos prestadores de serviços ruins. A gente tem muito prestador de serviço ruim por aqui, né? E eu acredito que eles vão ser retirados naturalmente do mercado. E a viabilidade econômica. Hoje, um drone que está sendo bastante procurado para suas aplicações para compra aqui, que são os da DJI, os drones de T30, tem tudo 240 mil, só o drone. Aí você tem que comprar as baterias, tem que comprar a bateria, você tem um veículo para transportar, que não é qualquer veículo que transporta, em termos de ocupação do espaço. Você tem, muitas vezes, tem que ter um gerador, né? Você tem que ter um capital de giro, porque o drone cai e aí um par de hélices a R$1.000, né? Então, ainda não é viável economicamente a aquisição, mas em termos de prestação de serviço tem muita gente fazendo e tem muitas oportunidades, né? O custo por hectare aqui no Espírito Santo é de R$150 a R$220 o hectare, né? Dependendo da cultura, dependendo se o relevo é mais plano ou menos plano, e varia mais ou menos por aí. Bom, então é isso, falamos um pouquinho de atualidades, perspectivas, né, de uma maneira mais concisa, mais rápida. Poderia estar falando aqui o dia todo em relação ao Canudo dos Pontes, mas eu tentei ser mais objetivo possível. Agradeço a atenção e paciência de vocês estarem assistindo essa palestra aí à distância, né? Está aí meu e-mail, meu telefone, tem WhatsApp aí, caso vocês queiram entrar em contato, fazer alguma observação. E quem sabe na próxima oportunidade eu possa até de forma presencial, né? Para a gente debater e discutir um pouco mais. E é isso, eu passo a palavra aí para o mestre Cerimônias, ou quem estiver coordenando aí a apresentação. Mais uma vez, obrigado a todos. Nós agradecemos, então, ao engenheiro agrícola, doutor Ednei. Professor, agora a gente vai deixar abertas as perguntas. Se alguém da plateia tiver, por favor, levantar a mão, entregar o microfone.